Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Semana em Debate aqui no canal da Fundação Perseu Abramo. E esse é o nosso 14º episódio. E para começar aqui já esse programa, já aproveito para pedir para que vocês sigam o canal, curtam, compartilhem e espalhem para o máximo de pessoas aqui, que a nossa função, o nosso objetivo é estar levando bastante conteúdo bom para vocês, bastante informação de qualidade, para que vocês estejam sempre por dentro de tudo que está rolando aí na conjuntura atual. E a primeira vez que está acompanhando o nosso canal, aproveita e já clica aqui na nossa playlist, que tem todos os episódios anteriores, tem muitas entrevistas interessantes, então corram lá. E hoje, para começar esse nosso episódio de sexta-feira, o 14º, a gente tem a nossa convidada especial, que é a Crisca Carvalho, comunicadora, estrategista digital aqui na Fundação Perseu Abramo. Então, Cris, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda no nosso programa. O prazer é meu. Muito obrigada, Lázaro. Muito obrigada, Cantalice, mais uma vez aqui. Espero poder contribuir bastante. Com certeza. E para conduzir esse bate-papo comigo aqui, né, recebemos nosso companheiro de bancada, Alberto Cantalice, diretor aqui da Fundação Perseu Abramo, diretor de comunicação. Então, seja muito bem-vindo, Cantalice. É um prazer ter você aqui de novo com a gente. Já estamos no 14º episódio, você vê como é que passa rápido. Passa muito rápido, né? E o último, né? O 13º, então, agora, a partir desse número 13, tudo vai fluir melhor ainda. E é isso, pessoal. Dando início aqui à nossa conversa, a gente tem aí, né, dois temas super importantes que dominaram a semana política, não só política, né, mas também os noticiários policiais, infelizmente. Então, a semana foi marcada aí por casos chocantes de feminicídios e tentativas de feminicídios. Ou seja, a gente está vivendo uma epidemia de violência contra as mulheres. Também vamos falar um pouco sobre a lei anticorrupção, que passou pela Câmara, chegou no Senado, e era para ser votada agora essa semana, foi adiado para a próxima semana, dia 10. Então a gente vai comentar aí sobre algumas novidades importantes sobre esse tema. Então vamos começar pelo tema aqui, né? Como eu comentei anteriormente, que é a epidemia de violência contra as mulheres. Então, nessa semana, acredito que todo mundo ficou sabendo aí, ficou chocado com diversos casos, como a prisão em flagrante daquele influenciador digital, Thiago Schultz, considerado aí o guru do movimento Red Pill do Brasil, e também o caso brutal envolvendo a Tainara, que teve, infelizmente, as duas pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por 1 quilômetro pelo ex-namorado. E o caso Evelyn, que, né, infelizmente, também foi assassinada pelo ex, que, enfim, chegou com 2 armas para atirar nela. Então, esses casos aí bem pesados chocaram o país e foi um dos temas da semana. Então, a gente tem aqui essa primeira pauta aqui para bater esse papo. E eu vou começar aqui pela Crisca. Então, Crisca, para a gente analisar esse contexto pesado e triste da violência contra as mulheres, como é que você vê esse impacto do movimento Red Pill, né, que na verdade começa nas redes, né, e eles usam também os algoritmos ali para se organizar e também monetizar em cima de campanhas antifeministas. E como é que é esse impacto desse movimento no dia a dia das mulheres aí, né, nas ruas principalmente? Oi, Lázaro. Então, né, nós tivemos um cenário drástico, né, catastrófico, eu diria, durante esses últimos dias, né, começando na sexta-feira passada, quando 2 funcionárias públicas, né, no Rio de Janeiro, professoras, elas foram assassinadas brutalmente, né, por um homem que não aceitava ser liderado por mulheres, né, e na sequência a gente viu, né, vários casos. A gente percebe que é uma epidemia, né, e já no começo da semana, teve o caso de outra professora que sofreu violência sexual e foi assassinada, né, brutalmente. Então, sim, nós podemos falar que é uma epidemia. Sim, isso tem crescido através também da internet e, em alguns casos, também por falta de políticas públicas, né. Aqui em São Paulo, houve, né, um crescimento também de feminicídios, violência contra a mulher. A gente sabe que o Tarcísio sufocou todo o investimento, né, de combate à violência contra a mulher. De 26 milhões, ele destinou 900 mil. Então, além do problema que a gente tem nas redes sociais, que virou, né, um celeiro de agressão, de red pill, de incel, nós temos também, né, políticos, né, governadores, que
não investem em segurança, em combate, né, contra a violência e feminicídios. Então, eu acredito que tudo se acumula, os fatores eles se juntam, então a gente percebe que sim, existe um crescimento. 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, mais de 200 sofrem estupros, e no ano a gente já tem quase 1.500, né? Isso a gente falando de 2024. Então, eu acredito que são vários fatores, e principalmente a falta de combate, e isso que a gente tem visto aí na internet, uma propagação mesmo, né? Um enxame de incel, agressores e red pills. Que coisa, hein? E também teve um estudo, né, revelando aí que 74% das mulheres na Europa sofreram algum tipo de violência online ou testemunhar algum tipo de agressão contra outras mulheres, enfim, além de agressões verbais, de estímulos de agressão física, e um detalhe que é bem preocupante, né, que é que a pornografia deepfake, né, que eles utilizam imagens reais das mulheres e fazem aquelas montagens ali, né, para espalhar e, enfim, né, incitar o ódio contra elas sem qualquer tipo de consentimento. Então, analisando isso, a gente tem o papel das plataformas na disseminação e monetização desses conteúdos misóginos. Então, assim, qual que é o papel das big techs nessa onda de ódio contra as mulheres? Então, o que a gente consegue observar, né, o número ele é alarmante. 74% das mulheres europeias já sofreram, e uma grande parte também já assistiu outra mulher sendo agredida nas redes sociais. Esse estudo, né, eu acredito que a gente não tem esse estudo ainda aqui no Brasil, mas nós sentimos isso. Quando a gente trabalha nas redes, a gente sente que sim, os ataques e as agressões aumentaram muito de uns 2 anos para cá. E o que acontece? As redes sociais, algumas plataformas, elas lucram, porque isso gera engajamento. Então, a misoginia se tornou lucrativo para as redes sociais. Nós não vemos um combate nas redes sociais. A gente não consegue enxergar hoje que as plataformas têm métodos para evitar que nós, né, sejamos agredidas, atacadas, ameaçadas, porque isso gera engajamento, isso prende, né, essa rede que a gente sabe que existe. Ali dentro das redes, isso vai movimentando. Então, é lucrativo para as redes sociais o machismo, a misoginia, esse crescimento, né, essa onda de ataques contra as mulheres. E a gente consegue observar quando a gente vê que essas pessoas, elas não são limitadas, as contas não caem, a gente chega a denunciar, chega a ser cansativo, a gente observa que a gente às vezes pensa assim, vamos deixar para lá, né, são vários ataques, vamos ignorar. Só que não dá mais para ignorar, a gente precisa começar a cobrar as plataformas, porque isso tem crescido, eles se acham no direito de agredir, eles sabem que eles não vão ser punidos, porque as plataformas simplesmente elas não fazem nada, e isso ganha o espaço real, porque aí o ódio contra, né, pela mulher, o ódio contra a mulher já tomou uma força tão grande que eles se acham no direito de agredir, de matar, de estuprar e de incentivar. Eles comemoram quando mulheres sofrem, né, agressões, a gente percebe. E é um enxame mesmo. Quando começa um, você percebe que é uma onda, um traz o outro, né? Existe um sistema. E esse sistema é muito fácil de identificar. Eu consigo identificar hoje um sistema de red pills, de incels, uma rede mesmo que está ali conectada, que está ali só para isso, para atacar perfis de mulheres. Se eu consigo identificar, como as plataformas elas não conseguem? Existem esses estudos, né? Um estudo europeu que veio até através da revista Focus, essa matéria. Eles conseguem identificar, as plataformas certamente conseguem também. Então, o que a gente precisa agora é começar a cobrar, mas cobrar ostensivamente, que sejam feito alguma coisa, que eles sejam responsabilizados. A gente precisa de um olhar muito, muito, muito importante para esse fato. E aí entra essa questão que a gente tem batido há bastante tempo, que é a regulação das redes sociais, né? É importantíssimo a gente ver que tem uma campanha contra isso, mas a gente sabe por quê, porque é justamente por isso, por esse motivo que você comentou, que é a questão da monetização. Muita gente, não só as plataformas, muitas pessoas ganham dinheiro em cima do ódio, né? Então é complicado. A gente tem essa luta também lá no Congresso para estar tentando aprovar isso aí o quanto antes. E falando das campanhas digitais, né, antifeministas, isso de alguma forma tem influenciado as políticas públicas, né? Inclusive os debates lá legislativos, a percepção até mesmo da sociedade sobre a violência contra mulheres. A gente vê que isso acaba afetando e acaba meio que normalizando, né, no debate público.
Então, toda essa campanha impulsionada nas redes resultou em algum retrocesso nos direitos das mulheres? Eu lembro que a gente teve recentemente aquela campanha gigantesca que você participou, inclusive, Cris, contra a pele do aborto e tudo mais. Claro que vocês conseguiram derrubar isso, mas foi por conta de muita pressão popular. Mas, no geral, o que a gente tem percebido é que tem acontecido realmente alguns retrocessos nos direitos de vocês, né? Sim, hoje na Câmara, né, em discussão, existem vários projetos que limitam, sim, né, o direito às mulheres ao aborto seguro, o direito às crianças, né, e existem vários projetos que estão ali para serem discutidos. A gente viu, né, acho que tem um mês que foi aprovado o PDL, que a gente chamou de PDL da pedofilia. Esse PDL, né, ele tem como função impedir que meninas que sofrem violência sexual sejam informadas sobre o direito do aborto legal. Então, você percebe que a desinformação tem virado lei. Eles têm avançado em retirar os direitos e de também colocar desinformação. Então, eles não querem que meninas, né, mulheres, e principalmente meninas, sejam informadas do direito adquirido. Então fica muito difícil você combater, você avançar, quando você percebe que existe esse avanço contra os direitos das mulheres e das meninas. Isso dentro de um Congresso que deveria estar lutando por mais direitos e não menos direitos. E aí a gente entra nesse ponto. O que falta hoje, nós sabemos que existem leis que protegem as mulheres, né? Tem a Lei Maria da Penha, existem leis mais duras, né, para agressores de mulheres quando são familiares, mas não existe informação. A maioria das mulheres hoje, elas não têm consciência, não têm noção, isso não chega. E quando chega, chega de uma maneira muito falha. E também, ainda quando chega de maneira falha, elas não se sentem acolhidas, elas não se sentem abraçadas, porque é tudo muito difícil. A maioria das delegacias de mulheres não funcionam 24 horas, na maioria das vezes não é uma mulher que está ali para atender, elas não têm amparo, é muito difícil para uma mulher que sofre agressão pedir ajuda e conseguir sair de casa, ela acha que ela vai ficar desamparada, é muito difícil você achar mesmo esse acolhimento, esse amparo. Então, é um processo muito complicado, aí ele se intensifica quando a gente vê que as políticas públicas estão sendo destruídas, os direitos estão sendo atacados, existe um avanço para limitar ainda mais aquilo que a gente já conseguiu. Então, fica cada vez mais difícil. E ainda mais quando a gente se sente calada, silenciada, e a gente tem que estar ali todo dia lidando com ataques, ao invés de tentar lutar por mais avanços, né, mais progresso. A gente fica ali só nessa posição de defesa, quando não, a gente tem que estar ali mesmo lutando. Então, quando a gente vê um Congresso retrógrado, né, com a maioria que não é maioria de mulher, a maioria dos representantes são homens, e isso em todos, né, todos os cargos ali, em todos o Congresso, Câmara, o Senado, o STF, né, toda essa parte são dominados na maioria por homens, e nós mulheres somos a maioria. Então a gente não tem representatividade, a gente não consegue ter voz, é tudo muito difícil. Então a gente sim percebe que isso é um fator crucial aí nesse avanço da extrema direita contra os nossos direitos. Pois é, e a gente percebeu que isso, na verdade, não é um movimento só no Brasil, a gente comentou ali, Europa, e que o antifeminismo ele se tornou uma arma política internacional da extrema-direita, né? Então, nesses movimentos, a gente vê muitos jovens, principalmente os incels, esses grupos neonazistas, enfim, entre outros grupos organizados para fortalecer essas mensagens violentas contra as mulheres. Então, assim, a curiosidade, a gente que está nas redes, a gente sabe, né, mas acho que do público não, é como que essas pessoas são cooptadas nas redes, principalmente os jovens. Então, a maioria dos jovens hoje, eles estão quase que, né, 80%, 70% do tempo dentro das redes sociais, dentro da internet. Então começa com uma brincadeira, um meme, você acha que faz parte de um coletivo, né, de uma comunidade, e ali dentro você se sente, né, acolhido. E ali eles enxergam, né, é muito bem articulado, muito bem organizado, eles enxergam ali que eles conseguem sim, né, subverter esses jovens. E aí isso começa a crescer, eles começam a ensinar como atacar, começa como piada, como meme, mas eles começam depois a, né, mostrar como deve ser feito,
como isso é legal, né? Porque a maioria dos jovens, eles acham que eles estão excluídos da sociedade, né? Como tudo é ruim, como tudo é difícil. E aí o que acontece? Eles colocam culpa no feminismo, então eles acham que o feminismo é algo que prejudica eles quando não. Então eles acham que tem que combater mesmo a mulher, o feminismo. E aí isso vai virando uma onda gigantesca. E quando você pega um jovem que não se sente acolhido dentro da sociedade, que ele acha que ali dentro dessas comunidades que só tem ódio, e principalmente contra as mulheres, porque isso monetiza muito, e aí isso vira um descontrole total. E a gente sabe que existem redes que a gente não consegue sequer saber o que está acontecendo, né? São as deepfakes, que a maioria das deepfakes, quando a gente vê aí, né, com conteúdo que são produzidos, são com rostos de mulheres, e mulheres reais, né? Pornografia, nudes. Então, a gente não consegue sequer saber o que tem acontecido dentro dessas redes. E aí, hoje a gente já sente que isso explodiu para outros lugares, né? Antes a gente sabia que existia, tinha um alerta, né? Existem redes que jovens estão usando, e ali acontece de tudo, sem regra, sem limite, e hoje a gente já percebe que eles se sentem muito à vontade já para entrar em outras redes. E é uma maneira também desses grupos extremistas, né, crescerem ainda mais e fazer com que eles se sintam representados por políticos que têm o mesmo discurso, que é o que a gente vê hoje, né? Tem vários políticos da extrema-direita, né, principalmente bolsonarista, que têm o mesmo discurso que é ensinado dentro dessas redes. Ou seja, é um desafio grande, né? Voltando àquela questão que a gente comentou das redes sociais, então a gente precisa dar uma atenção muito grande nisso. E fazer com que as plataformas se responsabilizem. Não é possível que isso aconteça livremente, sem qualquer tipo de punição. Você comentou ali rapidinho com relação aos números, enfim, né? E o que assustou um pouco a gente é que, de todos esses casos dessa semana, principalmente, foram de feminicídios, né? Aconteceram em São Paulo, né? E assim, quando a gente fala números de feminicídios, são aqueles casos que a polícia inclui no BO lá, né, que a vítima ela foi menosprezada, discriminada, enfim, pela única condição de ser mulher. Então, você tem uma ideia de quais são esses dados, Cris, pelo menos de São Paulo, e quantas mulheres foram vítimas De São Paulo, eu trouxe no total, que foram 1.459 dentre todos os estados, né? Mas São Paulo foi a maior taxa, né? Se eu não me engano, acho que ela pegou 70% entre as taxas de feminicídio, né? Dentro de tudo que aconteceu nos últimos dias. Eles estão matando mesmo por ser mulher, é ódio à mulher. E em São Paulo a gente percebe que tem um crescimento maior, justamente porque o Tarcísio, quando ele virou governador, a primeira coisa que ele fez foi colocar uma conservadora, né, dentro da secretaria, e ele cortou a verba totalmente, né, ele de 26 milhões, isso ficou 900 mil reais. O que é 900 mil reais para combate à violência contra a mulher? Então, em São Paulo, a gente percebe que sim, tem um crescimento muito maior nesses últimos dias, e justamente por isso, né? Então é o ódio somente porque nós somos mulheres, eles estão matando mesmo. A gente percebe também um crescimento na maneira que as agressões têm acontecido. A gente percebe que eles têm agredido mesmo com mais raiva, né? Para atingir mesmo o físico da mulher, né? O rosto, o cabelo. A gente viu o que aconteceu, né? Com a Tainara, que foi arrastada aí e perdeu as 2 pernas. Isso é ódio, para destruir mesmo a mulher. Então, a gente também tem esse alerta de como estão acontecendo essas agressões. As agressões, elas têm sido cada vez mais radicais e mais mesmo onde pega a mulher, né, na beleza da mulher. O que incomoda o homem, ele quer destruir mesmo a aparência, a beleza da mulher. Não é um fator simples, é um fator muito preocupante quando a gente vê esse tipo de ataque, que foi o que aconteceu com a Tainara, e também, né, a moça que foi assassinada trabalhando pelo ex-companheiro com 2 armas, né? Ele é um ódio muito grande, e esse ódio, ele é um dado muito preocupante. Exato, é como você falou, é uma raiva, eles odeiam mulheres, né? Só aqui complementando, deixa eu ver aqui, foram 53 mulheres assassinadas em São Paulo, ou seja, realmente foi um crescimento, né? Foi o recorde, na verdade, bateu o recorde esse ano. E detalhe que, né, esse número é até outubro, tá? Então, o ano, infelizmente, não acabou, e tomara, obviamente, que não aconteça mais nada. E Catalice, com relação, assim, a
toda essa questão aí, né? A gente tem alguns desafios para enfrentar isso, mas você acha que, por exemplo, assim, que um dos desafios podem ser adotados, enfim, educação nas escolas, nas famílias, nas instituições públicas, porque a gente sabe que isso daí ele é ensinado, né? Todo esse ódio aí vem do exemplo de outras pessoas, vem ensinado, enfim, no dia a dia que a pessoa está vendo. Então, você acha que esse seria um caminho, né? Educação, escola, instituições públicas. Logicamente que a gente sabe que a extrema-direita trabalha disseminando ódio, né? E isso estimula setores, indivíduos, né, ou com algum tipo de anomalia, né, sociopatia, psicopatia, ou maldade mesmo em si, a cometer esses tipos de atos. O Lula, essa semana, fez 2 falas nesse sentido, querendo puxar um movimento nacional contra a violência contra as mulheres, né? Que é uma coisa importante. O Lula é uma voz potente. Agora, não dá para pegar um fato como esse, dessa gravidade, e achar assim, não, nós vamos fazer um processo de educação nas escolas que a gente vai resolver. Isso é um problema criminal. Se resolve com punição severa, porque o cara que se considera dono de uma pessoa, que quer dominar os desejos e as vontades daquela pessoa e mata, ela é uma pessoa que não pode estar no mesmo convívio social com que aqueles que trabalham, que vivem no dia a dia, no cotidiano, com urbanidade, né, com respeito às pessoas. Então, portanto, a punição tem que ser severa. E como é que se... Porque no Brasil, a aplicação da lei ela é branda. Recentemente, um preso porque matou uma mulher, ele foi condenado por feminicídio, homicídio, ficou 3 anos preso, fez uma saidinha temporária numa sexta-feira, na segunda-feira retornou, na terça-feira a polícia foi lá cumprir o mandado de prisão contra ele, porque no processo de saidinha ele matou uma mulher no sábado. Então, esse tipo de criminoso é o chamado criminoso serial, tá certo? Porque fica muito fácil, principalmente nós que somos de esquerda e somos humanistas, de falar tudo é um problema social, quando a gente sabe que a criminalidade, ela não, intrinsecamente, ela não é um problema social, não, intrinsecamente. Por quê? Porque o sujeito que bota um revólver na cintura, mata a mulher, às vezes, hoje mesmo eu vi que um padrasto, aqui no Rio de Janeiro, matou uma criança de 2 anos, tá certo? Essa quantidade de violência, você falou que está em todas as classes sociais, está nas elites e está no meio do povo. Porque quando uma menina ela é submetida pela lei da milícia ou do tráfico, a primeira coisa que eles fazem com elas é raspar o cabelo, para desmoralizar pela condição da mulher. Então, a mulher é vítima, a mulher é a maior vítima de todo tipo de violência. A mulher ela sofre violência doméstica, familiar, ela sofre violência na rua, ela é abordada, às vezes de forma desairosa, ela é mais assaltada, mais furtada, sem contar os crimes sexuais, onde 99% dos crimes sexuais são sobre meninas e mulheres. Então, portanto, isso é uma coisa muito séria, que tem que ser entendida na sociedade como um todo. Agora, por que tem aumentado? Porque ao você ter um setor social estimulando o ódio a partir das redes sociais, aquele sujeito se sente empoderado para fazer esse tipo de coisa. Hoje mesmo acabamos de ver aí. Ontem apareceu um corpo de uma mulher no Rio, lá em Acari, e hoje a polícia prendeu o cara, a mulher não queria ficar com ele, ele enforcou a mulher e jogou no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, olha, até onde nós vamos parar? Aonde a gente vai parar? Está entendendo? Então, o Lula ter puxado esse movimento é fundamental, porque ele tem que envolver toda a sociedade nisso. Entendeu, Crisca? Não dá para banalizar, não dá, porque a questão da mulher está virando, na verdade, está indo além da misoginia. Quer dizer,
eles estão pautando uma espécie de ódio mortificante sobre as mulheres. É uma coisa... Eu estou assustado. Exatamente. E é importante você ter tocado nesse ponto aí, Caterina, até porque essa questão das leis brandas, a gente até vai agora, é bom que a gente já dá sequência no nosso assunto aqui, né, na sequência, que é a lei antifacção, o PEC da segurança, enfim, e que também está sendo debatido o aumento da punição para essas pessoas aí que cometem crimes hediondos, enfim, todo tipo de crime. Continuando aqui, só para finalizar, né, Crisca, com relação só a essa questão do psicológico das mulheres, né, porque é um impacto psicológico e social muito grande para elas, todas essas campanhas digitais hostis contra vocês. Você que está nas redes direto sabe como funciona. Como que impacta isso diretamente, toda essa campanha? Como é que você sente Então, isso? Você que já passou por isso. o primeiro ponto, a gente se sente muito insegura, né? A gente não sabe como isso pode avançar. Eu sofro ameaças de morte dentro das minhas mensagens pessoais no Instagram, no Twitter, né? Por um tempo, no começo, eu ficava muito revoltada e que gostava de expor. Eu expunha ali, né, a pessoa, eu colocava ali. E aí existia um movimento até dentro das redes sociais: não faz isso, é robô, não vale a pena, bloqueia, denuncia. Mas isso não acaba com o problema. A gente percebeu que ignorar não é a solução. Então, assim, primeiro existiu essa onda de querer ignorar, e a gente viu que isso cresceu muito. Então, a gente começou a perceber que é insuportável. Hoje é impossível você publicar uma foto sua, por exemplo, na rede social X. Quando você publica uma foto sua na rede, é uma avalanche de ataques. Não contentes com isso, se você fecha os comentários, eles começam a replicar. Então, aí você percebe, né, quando eu falei de bolhas, de teias, que eles são bem articulados. Então, a gente percebe que um ativa. Quando ativa, é uma onda. Então, a gente se sente muito segura, a gente não consegue mais, por exemplo, publicar foto, falar sobre assuntos aleatórios, né, sobre a nossa vida privada, a gente começa a ficar limitada. E é exatamente esse o objetivo, né? Eles querem nos silenciar, é um silenciamento. Eles querem que a gente recue, eles querem que a gente não ocupe esses espaços. É muito difícil ser ativista mulher, né? Ser ativista é difícil, ser militante é difícil. Ser ativista militante mulher é muito pior, porque o silenciamento está lá em todos os lugares e a todo momento. A gente não pode falar. Então, é sempre aquela coisa: vai lavar uma louça, ou ofensas mesmo, né? Palavrões e ameaças de morte. A gente tem sofrido várias ameaças. E tudo isso tem a ver com o que o Cantalice trouxe aqui: a impunidade, falta de leis mais severas, né? Penas mais severas. A gente pega o Calvo do Campari, que é famoso justamente por ser misógino, por fazer campanhas contra mulheres, falando como uma mulher deve ser, que tipo de mulher você deve aceitar. Você percebe? E ele ficou famoso por isso, e ele ganhou milhares e milhares de seguidores. Esse cara, né, a gente não ficou admirado pelo que aconteceu, ele foi preso em flagrante por agredir uma mulher. E ele ficou preso? Não, ele foi solto. Você está dando a chance para essa pessoa lá na frente cometer um feminicídio, matar uma mulher. Ele vai avançar, ele se sente no direito. Tanto é que ele veio falar sobre, ele veio se defender, não tem defesa, e ele culpou a ex-namorada dele. Então você percebe que a própria justiça, ela falha, né, quando ela não prende, quando ela não mantém preso, quando ela não tem, ela não coloca, ela não tem penas mais duras para esse tipo de agressor. Então começa exatamente onde o Cantalice disse: nós precisamos olhar muito para a segurança, para a justiça, para penas, porque não adianta você ver, você enxerga um agressor em potencial, você soltar, e ele ali na frente, ele vai cometer pior e até chegar ao ponto de assassinar uma mulher. Então, é muito importante essa discussão, é muito importante o presidente, né, ele ontem, ele teve, assim, falas maravilhosas, né, falando sobre como um homem não pode ser, e como ele não quer um homem agressor como eleitor dele, isso é muito importante. Ele mostrando o que ele aprendeu como homem, o que um homem não pode fazer com uma mulher jamais, e qual é a direção que todos os homens precisam. Porque, assim, quando a gente fala de combater o feminicídio, combater violência contra a mulher, a gente não está falando de mulheres só, né? Não tem que ser só a minha voz. Eu preciso que a voz da sociedade, a voz dos homens, eles todos têm que se unir nessa luta. E é muito importante o presidente, porque ele entendeu isso, ele como homem, como líder, como presidente, ele veio e mostrou que
ele também faz parte, né, do problema, e ele pode ser a solução. Então a gente precisa muito que todos enxerguem como o presidente mostrou ontem. O homem hoje, a gente sabe sim, né, que o machismo, né, o patriarcado, ele está aí, é muito difícil, a gente precisa combater, mas é muito importante que todos saibam o seu lugar e como a gente precisa avançar. E é isso, né, Crisca? Lembrando que nesse domingo, agora, 7 de dezembro, a gente tem aí mobilizações no Brasil inteiro aí, né? Mobilização chamada Mulheres Vivas, justamente para estar levantando esse debate e cobrar leis rigorosas, como você e o Cantalice comentaram agora há pouco, né? E que as mulheres sejam protegidas, que já passou da hora, né? Dá uma pausa rápida aqui, gente, né? Eu sei que vocês estão gostando do conteúdo e já vou pedir para se inscreverem aqui no canal da Fundação Perseu Abramo, curtam, comentem e compartilhem. E no nosso site, enfim, no nosso canal aqui também tem vários cursos e entrevistas. Então, aproveite que está aqui tudo de graça para vocês, tá bom? Dando sequência aqui para o nosso segundo bloco, agora vamos falar da lei antifacção, que também foi tema da semana, que era para ser votado, não foi e ficou agora para o próximo dia 10. E essa lei é uma lei, um projeto, né, bem robusto do governo Lula, que combate o crime organizado, mas que ele foi desmontado lá na Câmara pelo Derrite, pelo Gomota e pelo Tarcísio. E agora esse projeto já foi para o Senado, está sendo analisado lá. Interessante assim que antes mesmo de ir para o Senado, só voltando um pouquinho, ele foi alvo, aí lembrando o pessoal que ele foi alvo de 6 relatórios do Derrite. Desses 6 relatórios, ele tentou atacar a Polícia Federal, tentando impedir que ela combatesse o crime, deixando mais para os estados, tentou enfraquecer a instituição, e tudo isso a gente sabe que acaba favorecendo o quê? O crime organizado. Então, depois de uma pressão popular grande, com direito até a nota oficial da Polícia Federal criticando esses relatórios do Derrite, a Câmara acabou recuando, mas ficaram alguns pontos ali a serem ajustados. Então, o Senado já está tratando disso aí. Então, Cantalice, o que eu gostaria de saber de você agora? É que todo esse movimento político em cima de uma pauta tão importante, né, que é a segurança pública, ela está sendo usada de uma forma bem, bem complicada, assim, né, uma forma bem, vamos dizer assim, bem suja, né, por uma área política ali. E o Hugo Mota ali, ele se mostrou, né, um aliado, querendo ou não, do Derrite e do Tarcísio nesses projetos, ou seja, meio que indicando como que vai ser as eleições aí de 2026. Então, o que você achou dessa movimentação política toda em torno desse tema e da atuação do Hugo Mota? Eu acho que eles fizeram a jogada para enfraquecer o governo. Né? Isso eu acho, não, tenho certeza. Por quê? Porque o que eu costumo chamar de a única bala de prata que a direita tem, a extrema-direita, é sobre essa questão de segurança. Porque eles tentam, na verdade, encurralar a esquerda, o PT em particular, sobre essa temática, né? Porque, de fato, tem uma certa dificuldade em setores de esquerda de compreender essa questão da segurança pública. E tanto que nós vemos lutando desde 2018, eu estou empenhado nessa coisa de construir, junto com outras pessoas do nosso partido, do nosso campo, uma proposta de segurança pública, e a gente tem que levar para dentro do partido, discutir e tentar envolver as pessoas. Eu acho que tem dado certo, nós fizemos essa cartilha, né? Essa cartilha aqui, que é um fato novo no centro da política das esquerdas. Eu acho que essa cartilha vai fazer com que o PT, que é o partido líder do campo progressista, de fato assuma de vez essa pauta da segurança pública como um direito da cidadania. Tá? Restabelecer o direito de ir e vir, o direito das pessoas viverem em paz, das pessoas que têm filhos adultos, como é o meu caso, o caso da Cris e de outros, de não ficar preocupado de quando o filho ou a filha sai para ir numa festa, numa balada, não sei o que, você fica desesperado porque a violência urbana está muito grande, né? Por isso que nessa cartilha a gente propõe aí policiamento de proximidade, a integração da Guarda Municipal com a Polícia Militar, a Polícia Civil e as outras, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todo mundo aí irmanado para construir um cenário de paz e segurança para as pessoas. E também a gente precisa, né, a sociedade brasileira precisa atacar o crime organizado. O crime organizado não é uma coisa mais local, é uma coisa que não é nem interestadual, ela já é internacional, transnacional, né?
O governo fez o projeto do PL antifacção, que era uma proposta, inclusive, também que está contida na nossa cartilha. Nós também viemos discutir essa questão se seria uma lei antimáfia, se seria uma lei contra... mas tinha que ser uma coisa que fosse além das organizações criminosas. Organizações criminosas, pode ser essa organização criminosa de colarinho branco aí que está dando golpe na praça, pode ser esse tipo de crime cometido aí pelo Castro e a sua turma aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Essa fraude sobre o INSS, isso é organização criminosa. Nós estamos falando de facção criminosa, né? PCC, Comando Vermelho, Milícia, Frente do Norte, Terceiro Comando, essas coisas que vêm atazanando aí a vida da população pobre. E o Derrite entrou nessa para ser uma espécie de espantalho da direita, como ele vinha da Secretaria de Segurança do Tarcísio, ele veio com a missão efetiva de desfigurar o projeto. Aquilo ali foi um golpe que eles tentaram dar, não no governo, né? Porque quando o cara desfigura um projeto, que é um projeto que busca o combate às organizações criminosas, facções criminosas, ele, na verdade, está favorecendo as facções criminosas no Brasil, né? Está colocando os interesses mesquinhos da política acima do interesse do povo. Tanto que você mesmo lembrou aí, ele teve que fazer isso. Porque na primeira versão que ele fez, ele tinha criado dificuldade para o Ministério Público agir, os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público Federal, depois para a Polícia Federal, e depois foi criando uma série de mecanismos que, na verdade, desfigurou o projeto. Ainda bem que o projeto foi para o Senado e indicaram um relator, né, que é um delegado, que é um senador, que também vem a ser delegado de polícia no Nordeste, que é uma pessoa ponderada e que, de fato, retornou muitas das coisas do projeto original. Fez algumas evoluções também, porque quando você manda um projeto de lei para... você já vai na expectativa de que ele possa ser mudado, né? Porque estaria as pessoas que vão discutir, avaliar e tal. Mas uma coisa é você analisar e mudar um projeto. Você pode até aperfeiçoar, achar que é para melhor, mas não desfigurar, né? Como fez o Derrite. Na verdade, o Derrite, eu afirmo que o Derrite e essa turma do Centrão e da direita quis roubar o projeto do governo. Aquilo ali é um roubo de um projeto do governo. Nem furto, né? Porque foi abertamente, foi até com certa violência, né? Virulência. Então, o Derrite e o Centrão e a extrema-direita quiseram roubar o projeto que foi feito no governo do presidente Lula, por técnicos, por pessoas da polícia, ouvindo segmentos sociais, mas deu errado, porque eles vêm cometendo uma barbaridade atrás da outra. Desde a PEC da bandidagem lá atrás, eles não conseguiram acertar o passo, né? Aí, quando eles entram em parafuso, você pode reparar, quando eles entraram em parafuso com essa questão do PL antifacção, eles voltaram com o papo da anistia de novo. Porque parece que a anistia, Crisca e Lázaro, parece que é o termo que é o chamado freio de arrumação deles. Como para eles não ficarem sem discurso, sem pauta, eles voltam com aquela cantilena, né? Aí, hoje, o Carluxo foi para a rede social e dizia o seguinte: o meu pai está preso numa sala de não sei quantos metros quadrados e não pode se locomover. Vem cá, e os que estão presos nas celas? Aí tem cela aí que tem 40, 50 caras. Quer dizer, se ele está preso, ele tem que estar no local fechado, porque senão ele estaria solto, né? Prisão estaria. Então, eles ficam nessa. Porque, na verdade, é o seguinte: eles se consideram acima das pessoas. Eles se consideram uma categoria acima das leis, né? Para eles, fora da lei, é só os outros. Na verdade, eles todos, o pai fez escola, né? O pai fez escola. Tanto, todos eles são parlamentares, né? Todos os filhos são parlamentares, só não é a menina que é menor de idade, né? Todos os 4 filhos homens são parlamentares, e todos eles, de uma forma ou de outra, principalmente os 3 mais
mas a Carluxo, o Eduardo, o Bolsonaro, que está traindo o Brasil lá fora, e o Flávio, são os políticos que têm sobre ele a suspeita da rachadinha. A rachadinha não começou com eles, a rachadinha já existe há muito tempo, mas na família, quem disseminou essa prática foi o pai, né? que já vem cometendo crime desde lá da época que era capitão do Exército Brasileiro, tanto que foi afastado e chamado pelo ex-presidente Geisel de mal militar, né? Na verdade, o Bolsonaro, ao longo do tempo, ele foi se desnudando, né? Ele foi se revelando aquilo que, de fato, ele sempre foi, né? Um sujeito fascista, misógino, ele é um exemplo da política da misoginia, né? Um sujeito autoritário, racista. Vocês lembram que ele falou daquela vez, a questão de ele comparou os quilombolas falando em arroba, né? Então, é um sujeito, e os filhos não poderiam ser diferentes, né? Onde vai a corda, vai a caçamba, já diz o ditado popular. Mas só para finalizar, o nosso projeto antifacção, eu acho que vai ser votado no Senado, vai voltar para a Câmara, e eu acho que a pressão social, das instituições e da própria mídia vão fazer com que eles recuem e que o projeto saia como tem que sair, ampliando a pena para os faccionados, tá certo? E que possa abrir uma janela de oportunidade para a gente reocupar os territórios. As áreas populares não podem ficar sendo dominadas pelo crime. Ela tem que ser um espaço social. Então, nós vamos ter que, um processo de curto, médio e longo prazo, criar uma perspectiva que a gente possa tirar os bandidos de lá e botar o Estado efetivo, não só o Estado policial, mas o Estado social, o Estado cidadão, né? E com a polícia cidadã também, que é uma polícia que veja os moradores de comunidade como eles veem a alta burguesia do Leblon, de Ipanema, de Copacabana, do Morumbi. Não existe brasileiro de primeira ou de segunda categoria. Todos os brasileiros são iguais. E a polícia tem a obrigação de ser uma polícia que defenda a cidadania. Ela tem que ser eficiente contra o crime e não truculenta contra as pessoas do povo, que é o que a gente, às vezes, tem visto muito isso acontecer por aí. Muito bem, Catalice. E um ponto importante, né, com relação à lei antifacção, como você falou, né, está lá no Senado, teve algumas alterações interessantes pelo relator, e essas alterações elas agradaram o governo. O próprio Lewandowski celebrou, né, e falou que o texto está altamente satisfatório. Um dos pontos ali que é bem criticado era com relação à Polícia Federal, né, com relação a tirar verba deles. E aí o relator colocou agora lá um financiamento que é através da taxação das bets, né? Então vai ter ali um valor X, que se não me engano vai dar anualmente 30 bilhões, que entendo que seja um valor considerável, que dê para a gente realmente fortalecer as polícias. E então ele conseguiu corrigir esse ponto. E também tem um ponto do auxílio reclusão, que tinha sido retirado, mas é considerado inconstitucional, e o relator entendeu, e o governo também entenderam que, a gente vai tirar isso aí, daí depois vai dar problema na frente, então vamos tirar, né? Vamos fazer com. Não vamos dar brecha, né? Para que o projeto tenha algum problema futuro. Então, assim, eu achei bem interessante. O que você achou, Cantalice, desse financiamento através das bets? Porque a bet a gente sabe que é uma desgraça, desculpa a palavra, né? Tem tirado o dinheiro aí de muita gente no país, mas já que está liberado e está funcionando, então vamos taxar e vamos pelo menos fazer com que financiar algo que preste, né? Exatamente. E a ideia de botar a cobrança desse fundo de 30 bilhões sobre as bets vai fazer com que a sociedade se mobilize para fazer com que seja aprovado. Porque hoje, além da bancada da bala, do boi, da Bíblia e de tudo mais, tem agora a bancada das bets. Deputados, senadores, que são amigos, né? Se é que tem amigo nessa lógica de mercado, ainda mais mercado de jogo, que são aliados dos donos de bets, que estão faturando bilhões aí
e alguns até agindo de forma, financiando times de futebol, né? Financiando coisas que as pessoas têm interesse concreto. Então, já que eles estão ganhando rios de dinheiro, e eles têm que contribuir com a sociedade. E a melhor forma de eles contribuírem com a sociedade é ajudar a sociedade a combater o crime. Porque uma das coisas que afeta muito a questão da criminalidade, principalmente na cúpula, é a lavagem de dinheiro que está se dando por intermédio de fintechs, de bets. Né? Isso é uma coisa também que está no radar da Polícia Federal. E essa questão de enfraquecer a Polícia Federal é uma lógica que engloba todos os governadores, ou principalmente a maioria dos governadores de direita e de extrema-direita. Porque eles querem exercer um controle sobre a Polícia Civil e a Polícia Militar, em conluio, muitas das vezes, com o Ministério Público e setores do Poder Judiciário, e cria-se uma casta inimputável nos estados. Então, a presença de um ente de fora, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, pode abrir essas caixas de Pandora que estão espalhadas aí nos estados. Isso eles não querem, porque a Polícia Federal, pelo seu caráter republicano e por ser uma polícia nacional, né, federal, e está em todos os lugares, e está muito bem equipada, muito bem treinada, muito bem representada, eles não querem. Eles não querem. Então, aí tentaram tirar a polícia. Como não pode tirar a polícia e o Ministério Público, o que eles fizeram? Tentaram tirar o dinheiro da polícia, para enfraquecer a polícia. Já que ela tem que entrar, que ela entre capenga. Então, isso aí tem que ficar claro para a sociedade brasileira. Tá certo? Isso não é contra o governo Lula. Isso, quando eles fazem isso, eles não estão querendo atacar o presidente Lula. Eles querem se blindar. Eles querem se blindar. Eles querem ficar acima das leis e da sociedade. Então, isso tem que ficar claro. Como a PEC da bandidagem. Aquilo ali era autoblindagem. A sociedade percebeu. E a sociedade vai perceber. Porque esse projeto que está sendo relatado no Senado pelo Alessandro Vieira, ele vai ter que voltar para a Câmara. E foi na Câmara que o Derrite e a sua turma fizeram essas coisas. Então, isso vai ter que virar público, isso vai virar público, tá certo? E aí é a hora da gente botar o pingo nos is, entendeu? Porque o projeto foi roubado, né, pela turma lá do Centrão e na Câmara, e foi devolvido à sociedade pelo relatório do senador Alessandro Vieira. Agora, vamos ver se eles vão, de fato, manter o projeto para a sociedade ou se eles vão roubar novamente o projeto. Isso vai ser a disputa que nós vamos ter que desenvolver mais para frente. Porque isso é uma coisa gravíssima que eles fizeram. Tá certo? Muito grave. E todo mundo sabe que sem a unificação dos estados, dos grandes municípios e da União, é praticamente impossível combater o crime organizado. E, por exemplo, como é impossível manter os cabeças do crime nos estados. Difícil manter. Por quê? Porque nos presídios estaduais, eles fazem de escritório do crime. Então, têm que ir para onde? Para os presídios federais. Todos os 5 existentes, construídos pelo Lula e pela Dilma, pelos governos do PT, nenhum governo na história do Brasil fez nenhum presídio federal. Quem fez os 5 que existem foi os governos do PT, e na nossa cartilha nós estamos propondo que o presidente Lula, no próximo mandato, construa mais 5, que é para botar essa turma aonde eles têm que estar, que é no presídio federal. Tá certo? Até para abrir espaço, o Crisca e Lázaro, nos presídios estaduais, para botar esses feminicidas, esses agressores de mulheres, esses pilantras aí que se acham dono das mulheres. Você vê que incrível, eles se acham dono, eles matam porque se acham dono. Se é dele, só pode ser dele. Se é dele, não pode ser de outro. Olha só que coisa de louco. Esses caras têm que ficar, nós temos que tirar os milicianos, os narcos,
né, de dentro, botar no presídio federal os cabeças e na vaga deles botar esses feminicidas, esses caras que matam a pessoa por troca de um telefone celular, dá um tiro na cabeça de uma pessoa, esses latrocidas, feminicidas, esses que não podem viver, estupradores, né, estupradores, pedófilos, esses que não podem conviver em sociedade, não se enquadram. E só para resgatar o que a Crisca falou, e ela está certíssima, essa coisa do ódio que é alimentado pela extrema-direita nas redes sociais, está transformando a vida das mulheres brasileiras num inferno. Para você ver como é que o negócio é tão louco da parte deles, que teve uma deputada deles recentemente que falou: aqui na direita só mulher bonita, as mulheres feias pode ir tudo para a esquerda. Como é que uma mulher fala isso de uma outra mulher, cara? Quer dizer, isso aí ela está contribuindo, sabe? Quando ela faz isso, Cris, que ela está contribuindo para aumentar o ódio. E quem é ela ou quem é qualquer outra pessoa para dizer que esse é bonito ou que esse é feio? Quer dizer, entendeu? Eles criam estereótipos, e a partir desses estereótipos eles vão alimentando esses sociopatas e psicopatas a cometerem essa insanidade. Como aquela deputada da Tiara, que tirou uma foto cercada de metralhadora lá atrás. Você lembra? Cheio de fuzil. Isso tudo estimula o ódio. Está entendendo? É isso. Por isso que a nossa luta é dura. Por isso que nós temos que fazer tudo para derrotá-los, porque, de fato, a volta deles é a volta da barbárie. 2026 não vai ser fácil, Catalice e Crisca. E comentando, né, você falou uma questão ali interessante, né, Catalice, da blindagem, né? Porque todo esse movimento ali da extrema-direita, do centrão, enfim, da oposição, atacando a Polícia Federal, atacando o projeto, a lei antifacção, ela foi bem, né, vamos dizer, coincidência, né, com todas essas ações da Polícia Federal contra as organizações criminosas, mas também focando na Faria Lima, focando em autoridades, seja ela políticas ou, enfim, grandes empresários. Então, bastante coincidência nisso aí, né? E uma outra, só para a gente fechar esse assunto aqui, esse projeto ele vai voltar para a Câmara e, pelo jeito, ele vai votar o mais próximo possível do projeto original e com algumas melhorias, né? Assim como foi na PEC da bandidagem, ficou feio para o Hugo Mota, né? Porque o Hugo Mota fez tudo aquilo que a PEC da bandidagem aprovou, o Senado foi lá, derrubou e ficou feio para o Hugo Mota. Então, acredito que vai ficar feio para ele de novo nessa lei antifacção. O que vocês acham? Então, eu acredito que sim, né? Quando a gente pega aqui, quando o Cantarice trouxe, né, que a sociedade precisa entender a manobra, né, do Congresso, da Câmara e a manobra do DERIT, que era enfraquecer a Polícia Federal, tirando recursos da Polícia Federal e ao mesmo tempo blindando, né, o dinheiro do crime, né, dos criminosos, isso pegou muito. Logo de cara, ficou nítido que era a mesma coisa que estava sendo feita ali com aquela PEC da bandidagem. Então, assim, o Congresso, a Câmara, né? A Câmara, na verdade, ela vem, né, com essa manobra já há algum tempo de blindar a sua própria classe ou blindar essa ala que a gente sabe que é quem mexe com muito dinheiro, que está ali, né, no topo da cadeia alimentar, dentro da Faria Lima, e a gente viu a Operação Carbono Oculto aí revelando que nomes grandes estavam ali envolvidos, e a gente viu essa onda de tentar se blindar, crescer mais dentro da Câmara. E quando ele colocou a PEC da bandidagem, isso ficou muito, muito nítido, e mais uma vez agora, quando ele deu o PL antifacção, que o governo demorou 6 meses para elaborar, na mão do DERIT, que é, né, de extrema direita, que trabalha com Tarcísio, que não tem interesse nenhum em combater, a gente percebeu ali que ele não tinha interesse nenhum em combater o crime. Ele tentou, na verdade, blindar, fazer com que os estados tomassem posse daquilo a ponto de precisar de autorização do Estado, do governo, do Estado, do governador, para poder investigar o crime naquele Estado. O que aconteceria, né? O que poderia acontecer? A Operação Carbono Oculto não seria possível se esse PL antifacção passasse. E, assim, a resposta foi muito rápida, a gente respondeu muito rápido, né? Nós, como militância, e a mídia também entendeu. Então, assim, era tão escandaloso que ele não conseguiu apoio, ficou evidente. Tanto que ele mudou, né, 6 vezes. E agora existiu outra mudança. Então, eu acho que ele vai calcular, eu acredito que
ele vai calcular se isso vale, né, esse desgaste, mais um desgaste com a imagem dele, mudar ou barrar. Eu acredito que ele não vai cair, né, não vai cair nessa, eu espero que não, né, justamente porque ele sabe que a gente vai reagir, que a mídia vai reagir e que o Senado foi lá e amarrou. Ele não vai aceitar, eu acredito que ele não vai querer ter outra derrota pelo Senado. Então, eu acredito que sim, ele vai aprovar, e que, se caso não aconteça, a gente vai para cima. E eu acredito que a gente precisa, na verdade, se mobilizar, mobilizar antes até, para que a gente deixe claro que agora o projeto, sim, né, está próximo, né, como o Catalice disse, ele está até melhorado, né, ele ficou melhor quando a gente fala aí que o dinheiro das Big Techs estarão ali, né, para ajudar no combate também ao crime organizado, ficou muito amarradinho. Eu acredito que não tem como, e vai ficar muito feio se o Hugo Mota rejeitar, e esse Congresso aí, que a gente sabe, né, essa parte da Câmara aí, que a gente sabe como eles atuam, vai ficar muito complicado, e aí vai ficar evidente que, na verdade, eles não são contra o crime, eles são a favor do crime, e eles não querem, na verdade, que a Polícia Federal tenha autonomia e mais poder para chegar mesmo nos donos, né, do crime organizado. Então, eu acredito que a manobra dessa vez vai ser diferente. Eu também acredito, até porque o Hugo Mota tem um medo danado, né, das redes sociais, da voz do povo. Ele sempre, quando ele vê o Congresso ali sendo alvo, né, de críticas, né, críticas reais e verdadeiras, ele fica maluco. Mas muito bom, gente. A gente agora preciso chamar aqui o bloco final. Muito bom, gente, muito boa a conversa. O tempo passa muito rápido, né? Começar pela Crisca. Vamos lá. Após tudo isso que a gente conversou, qual que é a tua expectativa com relação às manifestações agora, né, do domingo, do dia agora 7 de dezembro, e com o futuro dessa pauta, né, de defesa das mulheres no Congresso? Como a gente já comentou antes aqui, o Catalice se lembrou muito bem que o Lula teve uma fala espetacular, sensacional, em defesa das mulheres, então ele já puxou a pauta, ele já puxou a responsabilidade. Então, como que você vê, qual que é a tua expectativa aí, né, vamos dizer assim, nessa pauta no Congresso aí, daqui para frente? Eu acho que a minha expectativa, né, quanto a essa mobilização que acontecerá no domingo, é que ela seja muito grande, e agora, ainda mais, né, com o presidente, com o apoio do presidente, com o partido, né, com o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, discutindo segurança pública, oferecendo cartilha, oferecendo seminário, que isso faça com que cresça ainda mais, que a gente entenda mais, né, como é importante a gente debater segurança pública, porque sim, segurança pública também é importante no combate, né, totalmente faz parte. A gente precisa fortalecer esse discurso, porque é também essencial para combater o feminicídio, a violência contra as mulheres. A gente precisa colocar essa pauta na rua, para que as pessoas entendam que, quando a gente não avança com segurança pública, quando a gente não avança com essa discussão, quem perde é o povo, né? Não é o governo, ou um político aqui, ou um político ali. Quem perde é todo mundo. Se a gente não avança no combate à criminalidade, no combate aos assassinos e feminicídios, quem perde toda a sociedade. E ainda mais quando mulheres são as maiores atingidas. Então, a gente vê que todas as pautas, né, tudo que tem acontecido, elas estão se afunilando e criando uma massa robusta mesmo, e a gente percebe que estamos todos indo no mesmo sentido, que é o sentido correto, de proteger o povo, proteger as mulheres e debater um assunto tão sério, de maneira que todos entendam como é importante a gente fortalecer a segurança pública do país, e dentro de todos, né, todos os cenários, e também principalmente dentro das redes sociais, que é onde tem crescido cada vez mais essas mobilizações. Então, eu acredito que a gente vai conseguir avançar. Muito bem, Crisca. E Catalice, próxima semana, como a gente comentou anteriormente, vai ser bem decisiva para o futuro da segurança pública nacional. E qual que é a sua expectativa com o Congresso? Teremos mais uma conquista histórica, e não digo do governo Lula, mas do povo, da sociedade? Acredito sim, porque o Senado, ao melhorar o projeto, ao recolocar outras questões e melhorar o projeto, ele coloca uma pressão sobre a Câmara. Não tenha dúvida, coloca uma pressão, porque o projeto de lei é diferente da PEC. A PEC você vota na Câmara, vota no Senado e ela vai para a regulamentação, né? O PL não.
o projeto ele saiu do governo, foi para a Câmara fez aquele Frankenstein, jogou para o Senado recolocou, vai para a Câmara. Aí a Câmara, se a Câmara recolocar aquelas questões, vai para o Lula vetar ou sancionar. Se tiver uma ampla maioria no Senado em defesa do projeto feito, relatado pelo senador Alessandro Vieira, significa dizer que os vetos não serão derrubados. Por quê? Porque para você derrubar um veto, você tem que ter 50% mais um dos senadores e 50% mais um dos deputados. Significa dizer que se o projeto for aprovado por ampla maioria no Senado, como parece que vai ser, isso fortalece e joga pressão em cima da Câmara, entendeu? Além da pressão social que vai ter que ser feita pela mídia, por nós, pelos setores. Eu acho que a sociedade vai se engajar novamente, como se engajou naquela coisa da PEC da blindagem. Eu acho que a sociedade vai se mobilizar, como eu também acho que a sociedade vai se mobilizar com essa questão da luta pela segurança, pela paz, pela vida das mulheres. Tá certo? Eu acho que o presidente Lula foi muito assertivo quando falou assim, que não quer o voto de agressor de mulher, porque não foi assim que Dona Lindu criou ele e os irmãos dele, não é assim que ele criou os filhos dele, não tem condição de você normalizar o que está acontecendo com as mulheres, tá certo? Na pandemia nós já tivemos, né, Crisca? Você que é um ativista do movimento de mulheres, na pandemia nós já tivemos um certo exponencial, mas agora explodiu de vez. Acho que o Lula fez certo em assumir isso. Eu acho que isso tem que ser levado para a sociedade e a sociedade assumir isso como um todo. E que, uma coisa que você colocou, as delegacias de mulheres, elas não podem ficar. A delegacia de mulheres, como qualquer delegacia de polícia, tem que estar aberta 24 horas. Tá certo? Porque, inclusive, boa parte das agressões acontecem à noite. Né? À noite, porque não tem ninguém vendo, né? Não tem ninguém filmando, não tem ninguém gravando. E é isso. E para o cara ter a clareza o seguinte, que se ele agredir uma mulher, se ele matar uma mulher, que ele não vai ter com ele a benevolência que teve lá atrás com o Doc Street, dessa questão até da série que está vindo aí, que é a Ângela, né? Que não vai ter essa facilidade. O cara vai ter que ir para a cadeia, cumprir pena longa, certo? Para dar exemplo para outros, para dizer, lugar de vocês não é no lar, não é no bar, não é no campo de futebol, o lugar de vocês é ali, naquela cadeia ali cercada, que vocês têm que ficar ali porque vocês não sabem viver em sociedade. Quem não sabe viver em sociedade tem que ser afastado dela, né? Isso em qualquer lugar do mundo, aqui e em qualquer lugar, né? É isso, gente. Muito bem, Catalice. Mas é isso, gente. Infelizmente o tempo aqui está acabando e novamente foi uma honra aqui ter vocês no programa. Pena que passa rápido. E, Crisca, muito obrigado aí pela participação. Foi um prazer mesmo. E a Crisca, para quem não sabe, é minha parceira de militância nas redes. Obrigado, Crisca. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero sempre poder colaborar. Muito obrigada. Obrigada, Lázaro, e obrigada, Catalice. E, Catalice, muito obrigado pela companhia de sempre, né? Um prazer ter você aqui, sempre trazendo ótimas análises aí, importantes para o nosso debate aqui da conjuntura atual. E o Catalice está na correria toda, mas conseguiu um tempinho aí e deu aqui, sua análise sempre precisa. Obrigado você, Lázaro. Obrigado, Crisca. Vamos em frente. Bom, gente, então é isso, né? Terminamos aqui mais um Semana em Debate. Espero vocês aqui na próxima sexta-feira e que seja com boas notícias, né? Que venha uma semana muito boa e mais leve para a gente. Então, antes de me despedir, quero agradecer a presença aqui da audiência de todos vocês. Deixo aqui o convite para visitar o site da revista Fox Brasil, que lá você vai encontrar matérias muito boas, inclusive de tudo que a gente comentou aqui no programa, nos programas, a gente sempre tem matéria lá. O site é fpabramo.org.br/Fox Brasil. Então, corram lá e apreciem o nosso material. Pessoal, muito obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima semana. E lembrando, curtam, compartilhem, mandem nos grupos. Tá bom, gente? Vamos espalhar. Um abraço e até a próxima semana. Valeu. Até mais.